Cardiopatia complexa curada, bebê evita múltiplas cirurgias, um milagre divino na congregação cristã no Brasil. O diagnóstico que abalou uma família de fé. A sala de espera do Instituto do Coração, INCOR, em São Paulo, estava lotada naquela manhã de terça-feira. Entre casais ansiosos, crianças choramingando e médicos apressados, Maria Clara e João Pedro se mantinham em silêncio, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no chão de linóleo desgastado. Ela, uma professora de escola bíblica dominical na Congregação Cristã no Brasil, CCB. Ele, o mecânico que dedicava as noites ao Ministério de Jovens. Ambos tinham 28 anos e um sonho: ver seu primeiro filho, Benjamin, crescer saudável. Mas o ecocardiograma fetal realizado na 20ª semana de gestação havia revelado uma realidade cruel. Benjamin nasceria com uma cardiopatia complexa. Os médicos usaram termos técnicos que soaram como marteladas em seus corações. Transposição das grandes artérias, TGA, com comunicação interventricular, CIV, e estenose pulmonar. Em palavras simples, o coração do bebê estava invertido, com as artérias trocadas de lugar, e havia um buraco entre os ventrículos, além de um estreitamento perigoso na válvula pulmonar. Sem cirurgia logo após o nascimento, ele não sobrevive, disse o cardiopediatra, Dr. Renato Ferreira, com um tom que misturava profissionalismo e pena. E mesmo com a cirurgia, haverá riscos. Pode ser necessário mais de um procedimento nos primeiros anos de vida. Maria Clara sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas assegurou. João Pedro, por sua vez, apertou os dedos da esposa com força, como se quisesse transmitir coragem através do toque. Eles já haviam passado por isso antes. 3 abortos espontâneos nos 4 anos anteriores. Cada perda havia sido um golpe, mas desta vez, Deus lhes dera a graça de levar a gestação adiante. E agora? Como aceitar que o filho tão esperado pudesse nascer para sofrer? A oração que movimentou o céu. Naquela mesma noite, ao chegarem em casa, um sobrado simples no bairro de Vila Matilde, zona leste de São Paulo, o casal se ajoelhou ao lado da cama. Não havia palavras. Só lágrimas e gemidos que o Espírito Santo interpretava. Romanos 8h26. João Pedro, com a voz embargada, começou a orar. Senhor, o Senhor sabe o quanto temos esperado por este filho. O Senhor conhece nossas dores, nossas noites em claro, nossas orações. Não pedimos por um filho perfeito, mas por um coração que bata por tua glória. Se for da tua vontade, opera, Senhor. Toca no coração de Benjamin como tocaste no leproso, no cego, na mulher do fluxo de sangue. Nós cremos, mas aumenta a nossa fé. Maria Clara, com as mãos sobre a barriga já arredondada, repetia em silêncio: Jesus, tem misericórdia. Eles não estavam sozinhos. A notícia havia se espalhado pela congregação local e na manhã seguinte, o ancião responsável, irmão Silas, visitou o casal. Com sua Bíblia desgastada nas mãos e os óculos escorregando pelo nariz, ele leu Salmo 1:9, 13:16. Porque tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Depois, com a autoridade de quem já vira milagres em mais de 40 anos de CCB, ele declarou: Irmãos, Deus não nos dá filhos para nos torturar. Ele é bom, e sua bondade se estenderá a Benjamin. Vamos jejuar e orar por 3 dias. A congregação toda estará em união convosco. E assim foi. 3 dias de jejum e oração intensos. As irmãs se reuniram na casa de Maria Clara para cantar hinos da harpa cristã, especialmente o número 217, Deus é fiel. Os homens, liderados pelo diácono Mateus, fizeram vigílias noturnas na igreja, clamando por intervenção divina. O nascimento e a surpresa médica. O parto foi marcado para a 38ª semana, por recomendação médica no Hospital das Clínicas. Maria Clara, mesmo com medo, mantinha a serenidade. Enquanto as contrações aumentavam, ela repetia Salmo 23 em voz baixa e João Pedro, ao seu lado, segurava sua mão e orava. Quando Benjamin nasceu, às 4h17 da manhã de um sábado, o silêncio na sala de parto foi ensurdecedor. O bebê não chorou imediatamente. Os médicos agiram rápido, aspirando suas vias aéreas, enquanto o cardiologista de plantão se preparava para a pior hipótese. Mas então, um choro fraco, mas claro, encheu a sala. Ele está respirando sozinho, exclamou a enfermeira. O que se seguiu foi uma correria de exames. O ecocardiograma pós-natal foi realizado ainda na maternidade, e os resultados deixaram todos boquiabertos. A transposição das grandes artérias não está mais aqui, disse a médica confusa, olhando para as imagens. A comunicação interventricular está fechada.
A estenose pulmonar também não aparece. O quê? João Pedro quase gritou, segurando Maria Clara pelos ombros. Isso não é possível. Os exames pré-natais eram claros. Preciso chamar o Dr. Renato, respondeu a médica ainda incrédula. Quando o Dr. Renato Ferreira chegou, revisou os exames com seus próprios olhos, comparou com os laudos anteriores e depois de longos minutos de silêncio, virou-se para o casal com uma expressão que eles nunca esqueceriam. Não há explicação médica para isso. O coração do Benjamin está normal. Maria Clara caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, e João Pedro, com lágrimas escorrendo, ergueu as mãos e começou a louvar a Deus em voz alta, sem se importar com os olhares curiosos ao redor. Glória a Deus! O Senhor operou. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, a CCB de Vila Matilde estava lotada. A notícia do milagre havia se espalhado, e até irmãos de congregações vizinhas vieram para ouvir o testemunho. Quando o ancião Silas chamou João Pedro e Maria Clara à frente, o templo ficou em silêncio absoluto. João Pedro, com Benjamin no colo, um bebê rosado, tranquilo, de olhinhos abertos, começou a contar todos os detalhes. Os exames, o diagnóstico, as orações, o jejum, e finalmente a cura inexplicável. Irmãos, Deus não mudou. Ele ainda opera milagres como nos dias de Jesus, declarou João Pedro com a voz embargada. Os médicos disseram que não havia explicação. Mas nós sabemos, foi o Senhor, foi a oração da igreja, foi a fé em aquele que disse, tudo é possível ao que crê. O templo explodiu em louvores. As irmãs choravam, os irmãos erguiam as mãos, e até as crianças, que normalmente se mexiam nos bancos, ficaram paradas, como se entendessem a gravidade daquele momento. O coral da congregação entoou o hino Glória a Deus nas alturas, e o som encheu não só o templo, mas os céus. Depois do culto, dezenas de pessoas se aproximaram do casal para tocar no bebê, como se ele fosse uma prova viva do poder de Deus. Uma irmã, Dona Luzia, de 82 anos, que havia perdido um neto por problemas cardíacos anos antes, beijou a testinha de Benjamin e sussurrou: este menino é um sinal de que Deus ouve nossas dores. Os desdobramentos, médicos intrigados e uma família transformada. Nos dias seguintes, o caso de Benjamin virou assunto entre os cardiopediatras do INCOR. O Dr. Renato Ferreira, que inicialmente havia dado o diagnóstico sombrio, agora estudava os exames com uma mistura de ceticismo científico e admiração. Eu não acredito em milagres, mas também não tenho como explicar isso, confessou ele a João Pedro em uma consulta de acompanhamento. Já vi remissões espontâneas em casos muito raros, mas nada tão drástico quanto isso. Ele pediu autorização para publicar o caso em um jornal médico, e João Pedro, após orar, concordou com uma condição. Doutor, o senhor pode escrever sobre a ciência, mas não pode omitir que foi Deus quem curou meu filho. O médico respeitosamente concordou. Enquanto isso, a vida da família mudou completamente. Maria Clara, que antes lecionava na escola bíblica dominical, agora também coordenava um grupo de oração para mães com filhos doentes. João Pedro, que já era ativo no ministério de jovens, passou a pregar em outras congregações, levando o testemunho de Benjamin como prova de que Deus ainda age com poder. E Benjamin? Crescia saudável, forte, cheio de vida. Aos 6 meses, já engatinhava e sorria para todos. Aos 12 meses, deu os primeiros passos justamente no dia do aniversário de 1 ano da sua cura. A congregação toda se reuniu para celebrar, e o ancião Silas profetizou: este menino será um servo de Deus. Sua vida é um testemunho, e ele levará muitas almas aos pés de Jesus. O cotidiano de fé, uma família na CCB. Os dias na casa de João Pedro e Maria Clara eram preenchidos com oração, leitura bíblica e serviço a Deus. Todas as manhãs, antes do café, eles se reuniam na sala com Benjamin no colo e liam um capítulo da Bíblia. Depois cantavam um hino da harpa cristã, geralmente o número 10, como é bom, que falava sobre a bondade de Deus. Benjamin, hoje você vai aprender que Jesus te ama, dizia Maria Clara, beijando a testinha do filho, enquanto João Pedro abria a Bíblia em Salmo 121. As refeições também eram momentos de ação de graças. Antes de cada prato, eles se davam as mãos e agradeciam a Deus pelo pão, pela saúde e pela família unida. Até mesmo quando Benjamin derrubava a colher no chão, Maria Clara sorria e dizia: Deus está ensinando você a ser paciente, meu filho. Aos domingos, a rotina era sagrada. Eles acordavam às 6 horas, tomavam um café rápido e partiam para a congregação. Benjamin, já com seu terninho branco, como manda a tradição da CCB, era o centro das atenções.
As irmãs mais velhas brigavam para segurar o bebê do milagre, e os irmãos mais novos olhavam para ele como um símbolo de esperança. Olha só, irmã, ele nem parece que já esteve doente, comentava a irmã Rosa, enquanto Benjamin, com seus cachinhos castanhos, sorria e batia palminhas durante os louvores. Após o culto, a família sempre visitava algum irmão enfermo ou necessitado. Era comum levarem cestas básicas para famílias carentes da congregação ou orarem pelos doentes no hospital. João Pedro tinha um dom especial para confortar os desanimados, sempre lembrando: se Deus curou Benjamin, ele pode curar você também. Só não desista de crer. Provações e mais milagres, a fé em ação. Mas a vida não era só alegrias. Em março de 2023, quando Benjamin completou 1 ano e 8 meses, Maria Clara descobriu que estava grávida novamente. A notícia deveria ser de pura felicidade, mas o medo voltou a assombrá-los. E se acontecer de novo? Maria Clara confessou a João Pedro uma noite enquanto Benjamin dormia. João Pedro a abraçou e respondeu com fé inabalável: Deus não nos deu um filho curado para depois nos abandonar. Vamos confiar nele de novo. E assim fizeram. Desta vez sem medos excessivos, mas com orações constantes. A cada ultrassom, eles iam juntos e o médico sempre dizia: tudo normal. Um bebê saudável. Em novembro daquele ano nasceu Rebeca, uma menina perfeita, sem nenhuma complicação. A congregação celebrava duplamente, não só pela nova vida, mas porque Deus havia confirmado sua fidelidade. Benjamin aos 3 anos, um menino de propósito. Hoje Benjamin tem 3 anos. Ele corre pelo pátio da escola bíblica dominical, brinca com as outras crianças e já sabe cantar vários hinos de cor. Sua história é contada em cultos, em reuniões de oração e até em outras congregações. Uma vez, durante uma convenção regional da CCB, o ancião presidente chamou Benjamin ao púlpito e perguntou: Benjamin, quem te curou? O menino, com sua vozinha fina, respondeu sem hesitar: foi Jesus. O templo irrompeu em aplausos e glórias a Deus. Sua mãe, Maria Clara, agora escreve um diário de orações, registrando cada bênção e cada resposta de Deus. João Pedro, por sua vez, foi ordenado diácono, e seu ministério cresceu. Ele viaja por várias congregações levando a mensagem de que Deus ainda faz milagres. E assim, a história de Benjamin se tornou um farol de esperança para todos que passam por provações. Porque, como diz o hino 217, Deus é fiel, Ele nunca muda. Seus propósitos são firmes. Sua palavra é verdade. E assim uma família que quase desistiu viu o impossível se tornar possível, não pela medicina, não pelo acaso, mas pela mão poderosa do Deus que ainda opera milagres nos dias de hoje. Fim, ou talvez apenas o começo. Este relato é uma representação ficcional baseada em testemunhos reais de milagres na congregação cristã no Brasil. Que a fé em Deus que move montanhas também mova seu coração. Cardiopatia complexa curada. Bebê evita múltiplas cirurgias. Uma história de fé, oração e o milagre que mudou uma família para sempre. O dia em que o médico chorou. A sala de espera do hospital infantil era um mar de rostos cansados. Pais com olheiras profundas, crianças com tubos e soros. E o cheiro antisséptico que parecia impregnar até a alma. Maria Clara apertava as mãos de João Pedro com tanta força que seus dedos ficaram brancos. O cardiologista, um homem de expressão sempre séria, entrou com um prontuário na mão e olhos vermelhos. Não era comum vê-lo assim. Sentem-se, por favor, disse ele com a voz trêmula. João Pedro sentiu o coração bater tão forte que pensou que iria desmaiar. Maria Clara já chorava antes mesmo de ouvir as palavras. Os exames de Benjamin são piores do que imaginávamos. O médico fez uma pausa, engolindo em seco. A cardiopatia é mais complexa. Ele tem uma combinação rara de defeitos: comunicação interventricular, estenose pulmonar grave e uma anomalia na válvula tricúspide. Sem cirurgia, ele não sobrevive além dos 6 meses. Mas ele hesitou olhando para o chão. Mesmo com a cirurgia, as chances são mínimas. E não seria apenas uma. Seriam 3, 4 intervenções, com riscos altíssimos em cada uma. Maria Clara cobriu a boca com as mãos. João Pedro sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dele. Tem certeza, doutor? João Pedro perguntou, a voz quebrada. Infelizmente sim. O médico suspirou. Já consultei outros especialistas. Todos concordam. O coração dele é como se tivesse sido montado de forma errada. Não há solução médica garantida. Silêncio. Foi então que Maria Clara, com lágrimas escorrendo, olhou nos olhos do médico e disse: mas há uma solução que o senhor não conhece. O médico franziu a testa confuso. Qual? Deus.
Ele abaixou a cabeça, como se tivesse sido atingido por algo que não conseguia entender. Depois, com um suspiro, murmurou: Eu espero que o Senhor esteja certo. A noite de lágrimas e oração. Naquela noite, a casa do Silva virou um altar. João Pedro e Maria Clara ajoelharam-se ao lado do berço de Benjamim, que dormia com dificuldade, o peito arfando a cada respiração. As paredes pareciam ecoar o desespero deles. Meu Deus, João Pedro começou, a voz embargada. O Senhor sabe que não temos forças para isso. Não temos dinheiro para tantas cirurgias. Não temos coragem para ver nosso filho sofrer. Mas o Senhor disse que é o pai das crianças. Que o Senhor cuida dos pequeninos. Maria Clara chorava em silêncio, as mãos tremendo enquanto seguiam o fio de contas do rosário. Senhor, se o Senhor não fizer algo, nós vamos perder nosso filho. Ela engoliu o choro. Mas eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor pode. De repente Benjamim abriu os olhos. Seus olhinhos, antes opacos, brilharam por um instante. E então, ele sorriu. Não era um sorriso qualquer. Era um sorriso luminoso, como se uma luz interior tivesse acendido dentro dele. João Pedro e Maria Clara trocaram um olhar incrédulo. Você viu isso? João Pedro sussurrou. Maria Clara assentiu, os olhos arregalados. Deus está aqui. O chamado aos irmãos em Cristo. No dia seguinte, João Pedro não foi trabalhar. Em vez disso, foi direto para a congregação. Precisava dos irmãos. Precisava da igreja. Ao entrar no templo, encontrou o irmão Paulo, um dos presbíteros, varrendo o chão. Ao ver a expressão de João Pedro, largou a vassoura e o abraçou forte. Irmão, o que foi? João Pedro contou tudo. Cada detalhe. Cada palavra do médico. Cada lágrima derramada. O irmão Paulo ouviu em silêncio, os olhos cheios de compaixão. Quando João Pedro terminou, o presbítero colocou as mãos em seus ombros e disse: Vamos orar, agora. E vamos convocar a igreja. Naquela mesma tarde, um aviso foi passado. Irmãos, temos uma emergência. O pequenino Benjamim, filho do João Pedro e da Maria Clara, está gravemente doente. Precisamos jejuar e orar por ele. Reunião de oração às 19 horas. Às 19 horas, o templo estava lotado. Não só os membros da congregação local, mas também irmãos de cidades vizinhas que haviam sido avisados por telefone. Velhos, jovens, crianças, todos ajoelhados clamando a Deus. A irmã Ana, uma senhora de 80 anos que nunca faltava a uma reunião de oração, levantou-se com dificuldade, apoiada em sua bengala, e começou a cantar. Ó meu Deus, escuta a minha voz. Atende ao meu clamor. Deus de amor, tem piedade de nós. Salva o nosso irmão. E então, como um só corpo, a igreja inteira se uniu no canto. As paredes tremeram. O chão pareceu estremecer. E no meio daqueles clamores, uma criança Benjamim, que deveria estar em casa, fraco e doente, sorriu novamente, como se estivesse ouvindo uma música que só ele podia escutar. O milagre que os médicos não podiam explicar. 3 dias depois, Benjamim foi levado de volta ao hospital para novos exames. O cardiologista, o mesmo que havia dado o diagnóstico devastador, olhou para os pais com ceticismo. Vocês têm certeza de que é o mesmo bebê? Ele perguntou, incrédulo, depois de analisar os resultados. Claro que é. Maria Clara respondeu, confusa. Porque o médico coçou a cabeça, atordoado. Os exames mostram uma melhora inexplicável. A comunicação interventricular diminuiu. A estenose pulmonar está quase normal. A válvula tricúspide, que estava deformada, agora está funcionando como deveria. João Pedro e Maria Clara se olharam, os olhos cheios de lágrimas. Isso é possível? João Pedro perguntou, a voz trêmula. Medicamente? Não. O médico balançou a cabeça. Isso não faz sentido. É como se o coração dele tivesse se reconstruído sozinho. Maria Clara segurou a mão do marido com força. Não foi sozinho, doutor. Ela sorriu. Foi Deus. O médico não disse nada. Mas pela primeira vez seus olhos brilharam com algo que não era apenas ciência. Era fé. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, João Pedro subiu ao púlpito pela primeira vez. Não era um pregador, não era um obreiro. Era apenas um pai, com o coração transbordando de gratidão. Irmãos, e sua voz falhou. Ele olhou para o templo lotado, para os rostos expectantes. Muitos de vocês oraram por meu filho. Muitos jejuaram. Muitos choraram conosco. Ele fez uma pausa, engolindo o choro. Deus ouviu. E então contou tudo. O diagnóstico. O desespero. A noite de oração. O milagre. Quando terminou, o templo explodiu em glórias. Irmãos choravam. Outros levantavam as mãos cantando. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, o nosso Pai. Ele fez grandes coisas. Aleluia, aleluia.
O irmão José, um homem de poucas palavras, levantou-se e disse: Isso não é só um milagre para o Benjamim. É um sinal para todos nós. Deus está vivo. E ele ainda opera como nos dias dos apóstolos. E então, como um rio, os testemunhos começaram a fluir. Uma irmã contou que sua filha, com câncer terminal, havia recebido alta médica naquela mesma semana. Um jovem relatou que, após anos de desemprego, havia conseguido 3 propostas de trabalho no mesmo dia. Uma senhora idosa que mal conseguia andar, levantou-se e dançou no altar, louvando a Deus por sua cura. O Espírito Santo estava ali. Não havia dúvida. Benjamim, o menino que virou um símbolo. Com o passar dos meses, a história de Benjamim se espalhou. Médicos de outros hospitais pediram para ver seus exames. Jornais locais quiseram entrevistar a família. Mas João Pedro e Maria Clara recuaram. Não é para nossa glória, João Pedro disse a um repórter. É para a glória de Deus. Em vez de dar entrevistas, eles começaram a visitar outras famílias com crianças doentes. Levavam comida, oravam juntos, compartilhavam a esperança que haviam recebido. Uma vez em um hospital, encontraram um casal com um bebê de apenas 2 meses, com um problema cardíaco semelhante ao de Benjamim. A mãe, desolada, chorava sem parar. Não tem jeito, irmãos, o pai disse, com os olhos inchados. Os médicos disseram que é só questão de tempo. Maria Clara ajoelhou-se ao lado do berço, colocou a mão na cabecinha do bebê e começou a orar. João Pedro uniu-se a ela. E então o bebê, que estava inquieto, parou de chorar. Seus lábios tremularam, como se estivesse tentando sorrir. O casal olhou atônito. O que foi isso? A mãe sussurrou. Isso, e João Pedro respondeu, com lágrimas nos olhos, é Deus começando a agir. A vida depois do milagre. Benjamim cresceu saudável. Corria, pulava, brincava como qualquer outra criança. Mas havia algo diferente nele. Uma luz, uma paz que parecia emanar de seu ser. Quando completou 5 anos, sua professora na escola dominical notou algo peculiar. Irmã Maria Clara. Ela disse um dia, após a aula. O Benjamim, ele fala coisas que nenhuma criança dessa idade diria. O que ele diz? Maria Clara perguntou, intrigada. Hoje, durante a oração, ele olhou para o céu e disse: Jesus, obrigado por me salvar. Eu sei que o Senhor me carregou no colo quando eu estava doente. Maria Clara sentiu um arrepio. Ele nunca nos contou isso. E tem mais, a professora continuou. Semana passada ele disse a uma criança que estava chorando: não tenha medo. Deus ouve quando a gente chama. João Pedro, ao saber disso, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois murmurou. Ele se lembra. Ele se lembra do que aconteceu quando estava doente. E então, como se confirmando suas palavras, Benjamim entrou correndo na sala, pulou no colo do pai e disse, com aquele sorriso que já era sua marca: Pai, hoje eu sonhei com um homem de roupa branca. Ele me abraçou e disse que eu ia contar a história dele para muitas pessoas. João Pedro o abraçou forte, os olhos cheios de lágrimas. Sim, filho, você vai. O ministério que nasceu de um milagre. João Pedro nunca havia pensado em ser um pregador, mas depois do milagre de Benjamim, algo mudou dentro dele. Uma chama. Começou a ser convidado para dar testemunhos em outras congregações. Depois, para pregar. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda faz o impossível. Um dia, após um culto em uma cidade distante, um homem aproximou-se dele, com os olhos cheios de lágrimas. Irmão João Pedro, minha filha tem leucemia. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Sua voz quebrou. O senhor acha que Deus pode curá-la? João Pedro colocou a mão no ombro do homem. Eu não acho. Eu sei. E então ajoelhou-se ali mesmo, no meio da rua, e começou a orar. O Diário de Maria Clara, um legado de fé. Maria Clara nunca mais parou de escrever. Seu diário de orações virou um livro, não para vender, mas para compartilhar. Cada página era um testemunho. Cada linha, uma bênção registrada. Uma noite, enquanto escrevia, Benjamim, já com 7 anos, sentou-se ao seu lado. Mãe, o que a senhora está escrevendo? Estou escrevendo sobre como Deus é bom, filho. Benjamim pensou por um instante. Depois pegou um lápis e rabiscou algo em uma folha. O que é isso? Maria Clara perguntou, sorrindo. É um desenho de Jesus carregando um bebê. Benjamim respondeu, sério. Porque ele me carregou quando eu era pequeno. Maria Clara o abraçou, o coração transbordando. Sim, filho. Ele te carregou. E ele ainda carrega a gente todos os dias. O culto de ação de graças. Anos depois, Benjamim, agora um adolescente, subiu ao púlpito pela primeira vez. Não para pregar, mas para testemunhar. Eu não deveria estar aqui. Ele começou, a voz firme, apesar da emoção.
Os médicos disseram que eu não viveria. Mas Deus tinha outros planos. Ele olhou para a congregação, cheia de rostos que haviam orado por ele quando era apenas um bebê frágil. Muitas vezes a gente acha que Deus só faz milagres grandes como curar uma doença. Mas Ele também faz milagres pequenos, um sorriso no momento certo, uma palavra de ânimo quando a gente está triste, uma porta que se abre quando todas as outras se fecham. Ele fez uma pausa, engolindo a emoção. Meu milagre não foi só para mim. Foi para mostrar a todos vocês que não importa o quão escuro esteja, Deus está lá. E Ele sempre tem a última palavra. O templo irrompeu em glórias. Homens choravam. Mulheres levantavam as mãos. E no meio daqueles louvores, uma vozinha, a de uma criança que havia acabado de nascer com um problema de coração, gritou: "Mamãe, olha, o menino grande está falando de Jesus." E assim o ciclo continuava. Porque milagres não são apenas para uma pessoa. São para gerações. Epílogo: a fé que move montanhas. Hoje Benjamin é um jovem obreiro na congregação. João Pedro é um pregador conhecido por sua fé inabalável. Maria Clara continua escrevendo, agora ajudando outras mães que passam por provações semelhantes. E toda vez que alguém pergunta: "Como vocês conseguiram superar tudo isso?", eles sorriem e respondem como fizeram naquele dia no templo: "Foi Jesus." Porque no final das contas não são as cirurgias, não são os médicos, não são as palavras humanas que salvam. É Ele. Sempre foi. Sempre será. Fim. Ou talvez, apenas o começo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3:2.20 e 21.